Olhando a Copa do Mundo, a gente se pergunta, né? Qual será o futuro do Neymar? Né? Eu quero bater esse papo com vocês nesse vídeo aqui no YouTube. Lembrando que o Santos está caçando em fazer um amistoso no dia 4, no próximo sábado. O Peixão TV estará lá, caso isso aconteça. Mas a minha pergunta é: o que será de Neymar caso o Santos, quando ele voltar à Copa do Mundo? Que ele vai cumprir o contrato com o Santos, a gente já tem informação de que sim, ele cumprirá o contrato com o Peixe. Mas como será que o Neymar vai agir, né? Como será que ele vai se comportar mediante ou diante as situações que ocorrem na carreira dele, né? Primeiro, o Neymar, ele é intocável. Depois ele se torna o Neymar pouco, como é que eu posso dizer? Ele se torna um Neymar que o pessoal começa a duvidar da capacidade dele de jogar, de executar, de fazer o jogo, de ser um moleque e etc. Depois ele se torna um jogador dispensável, que é o caso do Neymar hoje na seleção brasileira. Então, é a última Copa dele, né? Ele já tinha dito isso, inclusive, né? O Messi foi até os 39, talvez vá até os 43, o Cristiano tem 42, jogou essa 42. O Neymar vai jogar a última dele com 34, né? Mas aí a questão que fica, e o que a gente pergunta é: como que será que o Neymar está se comportando? Porque ontem no jogo, cara, claramente, se o Neymar tivesse minimamente condições, ele seria o cara escolhido e não o Martinelli. Ah, mas o Martinelli fez o gol. Cara, o Martinelli fez um gol que o Neymar faria. Vamos ignorar o gol. Porque o gol o Neymar faria. O Neymar não faria aquele gol lá? Claro que faria. Mas será que as outras funções dentro de campo, e essa foi o grande X do Ancelotti, será que as outras funções dentro do gramado, será que o Neymar faria? Tenho minhas dúvidas se o Neymar faria essas funções dentro do campo. Vamos falar disso, porque me preocupa um pouco qual será o comportamento do Neymar após a Copa, né? Quando ele voltar para o Brasil, quando ele jogar aqui no Santos. Como é que ele vai se comportar, como é que ele vai agir, o que ele vai fazer no sentido de quantos jogos vai entrar em campo. Se o Brasil conquistar o Hexa, já vai ter conquistado o sonho dele. Se o Brasil não conquistar o Hexa. E é curioso, né, a gente pensar que o Neymar se tornou um jogador tão previsível, muitas vezes em alto nível, né? E a dificuldade e a incerteza que a gente tem, porque a seleção tem um camisa 10, que era tratado como solução, hoje não é mais, mas que não é solução para o Santos no sentido de que todo mundo acredita que o Santos vai cair para a Série B, mesmo tendo um jogador que está na Copa do Mundo, sabe? Então, o Neymar já vinha com dificuldades, gente. Se você pegar, ele faz o gol contra o Bragantino, ele jogou uma sequência de jogos, mas ele não foi bem, né? Aquela sequência de 4 jogos que o Santos fez em casa, o Neymar não foi bem. Fez gol contra o Recoleta, mas ele não foi bem. A gente vai esperar um Neymar que vai decidir, vai levar o Santos à final da Copa Sul-Americana. A gente vai ter um Neymar que vai levar o Santos ao título da Copa do Brasil, que vai voltar empolgado, que vai jogar 5, 6 jogos consecutivos. Ou a gente vai ter o Neymar que na hora de jogar contra o Japão, o treinador prefere o Martinelli. É um choque de realidade para nós santistas, mas é um choque de realidade que é necessário. Será que o Neymar vai encerrar a carreira no fim do ano? A gente sabe que o futebol dos Estados Unidos é um futebol mais fraco, mais frágil, com mais possibilidades de você, né, equalizar situações. É um futebol mais tranquilo. Ele pode ir para lá, mas vai ser um fim triste, assim, no sentido de que o Messi ele foi para os Estados Unidos depois de ter vencido a Copa do Mundo.
O Cristiano foi para a Arábia depois de ser maior ídolo da história do Real Madrid. O Neymar vai encerrar a carreira sem atingir o patamar que a gente esperava no fim das contas, né? Por mais que ele seja um grande jogador. Para o Santos, o que fica é apenas tentar que ele cumpra o contrato. O torcedor do Santos tem que ter um carinho pelo Neymar muito grande nesses últimos jogos dele com a camisa do Santos nesses 6 meses. Saber que ele voltou para ficar 2 anos e para ajudar. Hoje, se você fizer uma enquete, muita gente ainda vai querer o Neymar por conta de ser um jogador que é histórico e o time é muito limitado. Mas no fim das contas, todo mundo sabe que o Neymar, ele está partindo para um fim de carreira daqueles que ninguém esperava, né? O Neymar não soube se adaptar à nova função, né? É um jogador que virou meia, mas que não aprendeu a soltar a bola de primeira. Jogador que levou muita pancada, e claramente as lesões do Neymar, elas fazem diferença no domínio dele na bola. Ele tem ali uma dificuldade, a bola quica, escapa, tem uma dificuldade para controlar, acho que muito pela falta de confiança também, na hora de jogar, o corpo não responde mais. Então assim, é óbvio que a gente torce muito para que o Neymar seja hexacampeão, que volte para o Santos, que faça um grande segundo semestre, mas a reflexão, o que o Neymar vai fazer com a carreira dele depois disso? Eu imagino que ele vai partir para encerrar no Santos. Talvez seria, não quero aqui e não tenho essa intenção de datar o fim da carreira de ninguém, mas seria lindo, né, o Neymar voltar com o Hexa, dar um título para o Santos após 10 anos e depois disso encerrar a sua carreira, né? Sair por cima com chave de ouro. Me lembro que o Rivaldo ficava muito bravo quando falava dele encerrar a carreira, porque ele jogou até bem tarde. Mas aí passou algumas vergonhas, como a passagem dele no São Paulo, no São Caetano, né? No caso, acho que o Neymar não precisa disso. Precisa chegar a ponto de jogar uma Série B nos Estados Unidos, nem sei se tem Série B lá, né? Mas a Série B em um país pequeno, enfim. Mas seria lindo, na minha visão, Neymar, sair da Copa do Mundo, campeão, volta para o Santos, consegue um dos 2 títulos de Copa, salva o time do rebaixamento, e aí ele encerra a carreira com a festa na Vila Belmiro, que vai ser muito legal. Tá voltando, os jogos estão voltando, né? O Santos joga dia 16 de julho contra a equipe do Botafogo, com transmissão da Peixão TV, então te aguarda você. Forte abraço, valeu!